discernimento para fazer o ID em nome de Jesus através dessa ferramenta aí chamada internet, para que essas mensagens cheguem até dentro dos lares, as orações de pessoas, até mesmo que têm dificuldade. Eu estava orando mais cedo, estava tocando nesse assunto, pessoas que têm dificuldade de entrar dentro da casa do Senhor, e que a palavra, através da internet, os vídeos venham a chegar, assim também como os rádios também, os radialistas evangélicos, né, através das orações e através das pregações chegando dentro dos lares. Que Deus abençoe esses irmãos que fazem esse trabalho lindo, maravilhoso, em nome de Jesus. E a palavra é apenas um versículo. 1 Reis, capítulo 7. 1 Reis, capítulo 7, que diz assim, ó: porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Amém? Aleluia! Irmãos, essa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração, que eu quero compartilhar com a igreja, para que os irmãos venham entender. Davi, ele foi muito perseguido no ministério dele. Quando Samuel decidiu entrar dentro da casa de Jessé para escolher, para ungir, verdadeiramente ungido de Deus, Davi começou a pagar preço. Deus abençoou o ministério dele. O ministério de Davi começa, Davi derrubando um gigante. O gigante, ele se levanta contra Israel e Davi vai fazer uma visita ali naquela guerra através do seu pai, porque seus irmãos eram guerreiros, soldados de Israel, e ali começa a trama. A primeira vitória que o Senhor dá ao menino Davi é a derrota de Golias. Davi consegue derrubar o gigante pela infinita misericórdia. Passado esse episódio, Davi começa a crescer, começa a se levantar no ministério na igreja, e Deus começa a abençoar. Quando Deus abençoa, e não tem, irmãos, quem peça. Não tem jeito. Não tem como você apagar uma lamparina que o próprio Deus assim determinou que fosse acesa. Não tem como, irmãos, não tem como. E o ministério de Davi vai ser bênção, mas vai haver perseguições. Davi, quando começa a reinar, ele começa por Hebrom. Nós nunca vai começar pelo lugar maior, porque o Senhor vai nos testar. O Espírito Santo de Deus está testando muita gente no seu ministério. Muitas das vezes, meus irmãos que não entendem o processo de Deus. O Senhor vai determinar a Davi a reinar primeiro em Hebrom. Hebrom é pequeno, mas Hebrom era cheio da graça, cheio da unção. Arabacanta, arabassúbia. E Davi reina em Hebrom. Após a morte no campo de batalha de Jonas e Saul, aí vai vir os seus herdeiros. Davi não vai brigar por posição, vai continuar ali reinando em Hebrom. Após a morte do outro filho de Saul, aí o rei Davi vai reinar em todo Israel. Vão colocar verdadeiramente a coroa na cabeça do rei. E Davi vai ser um bom rei. Apesar de Davi passar por muita luta e tribulação, nós passamos por luta e tribulação no nosso ministério, porque nós somos falhos. Não adianta ninguém querer perfeição. Assim também foi no ministério do nosso irmão Davi. Não adianta que nós não vamos conseguir. Que Deus abençoe toda a liderança, todos os irmãos que estão de frente para a obra. Que Deus abençoe, porque são limitados, são cheios de falha. Aleluia! Os nossos irmãos da fé lá atrás também não conseguiram liderar com grande êxito, completo, porque nós não somos perfeitos. Eu lembro, eu estou aqui ministrando essa curta mensagem, eu lembro do irmão Moisés. Aleluia! Chega um ponto do ministério de Moisés que estão pedindo tanto a Moisés, tanto, que Moisés, em vez de tocar na rocha de Beribá, ele vai dar-lhe uma pancada e Deus, todos os meus irmãos são conhecedores dessa palavra, e Deus não vai se agradar. E olha aí o nosso irmão Moisés, por causa desse erro, não herdando, aleluia, a terra prometida.
Aleluia! Mas eu creio que o Senhor vai estar dando discernimento a meus irmãos que estão de frente da liderança, que não tem sido fácil, Satanás tem se levantado, mas esse demônio já caiu por terra em nome de Jesus. E Davi vai reinar em Israel. Mas, como todo ser humano que Deus chama para uma grande obra nessa face da terra, tem um tempo que Deus chama para outro mistério. Nós somos mortais e não imortal. E tem um tempo determinado nessa face da terra para que a gente esteja fazendo a obra do Senhor. Assim foi também na vida do irmão Davi. Chegado o tempo, já no final do teu ministério, o irmão Davi vai chamar o teu filho por nome de Salomão e vai dar um conselho para ele bem no finalzinho. Davi vai dizer: não toma decisões precipitadas. Julga o povo, tu vai herdar a minha cadeira. Tu vai herdar a minha cadeira. Julgue a causa do povo, seja honesto. Seja um cristão que dê bom testemunho nessa face dessa terra aqui. Arabacanta, Arabaçúbia. Esse foi os conselhos, diretamente, que o nosso irmão Davi deu para o seu filho. Porque até mesmo Davi tinha algo que Davi não pôde fazer. Porque o Senhor usou um homem, um profeta, um sacerdote, por nome de Natã, e dissera: Davi, tu pode ser até o segundo coração de Deus, mas o próprio Deus disse: a casa dele é santa, as tuas mãos foi muito sujada de sangue, ele não permitirá que tu farás o templo da casa dele para colocar a arca da aliança. Ele levantará outro que fazerá essa obra. Arabacanta, Arabaçúbia. E Davi consciente disso, porque Davi era temente a Deus. Davi não se manifestou para fazer. Tem gente que está metendo a mão para fazer aquilo que o Senhor não determinou. Pede discernimento ao Senhor, para que o Senhor venha dar sabedoria, para que nós não venhamos pagar preço. É por isso que devemos andar em obediência e com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, até mesmo para nós saber aquilo que Deus quer que nós façamos. E o nosso irmão Davi, ele vai entender que o templo, a casa do Senhor, ele não vai poder fazer. E eis aí que Israel tem um novo rei. É passado o tempo de Davi. Reina Salomão. Salomão, nós devemos aprender muito com Salomão. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vai perguntar: o que tu queres, homem? E Salomão vai dizer: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento da tua palavra, para que eu possa, em nome de Jesus, conduzir esse povo igual meu pai conduziu. E por Salomão pedir sabedoria ao Senhor, Deus, ele não rejeita a oração, irmãos. E Deus vai dar a ele, vai botar tal sabedoria na cabeça do homem. Arabacanta, Arabaçúbia. Vai botar, Deus vai botar. E Deus deu tanta sabedoria que o versículo que eu acabei de ler agora, 1 Reis capítulo 7, vai dizer que o homem vai levar 13 anos. É aí que eu entro dentro da palavra, irmão. Estava só na introdução. O homem vai levar 13 anos para construir a tua casa. O homem cheio de ouro, cheio de prata, vai levar 13 anos. Abacanta, Arabaçúbia. Mas quando Salomão vai fazer a casa de Deus, é 7 anos que leva para a igreja entender o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração. Prioridade é as coisas de Deus. Arabacanta, Arabaçúbia. Dê prioridade, minha irmã. Dê prioridade, meu irmão. As coisas de Deus, que as demais coisas Ele vai garantir. Porque até mesmo Ele tem o controle de tudo, sempre teve. Desde a existência da face da terra, Deus sempre teve o controle de tudo. E Salomão vai levar 7 dias para 7 anos. 7 anos para construir o templo. 7, o número da perfeição, meus irmãos. Tinha que ser. A casa de Deus é com
perfeição sim. As coisas de Deus não pode ter coisa errada, meus irmãos. Senão fica difícil do Espírito Santo de Deus trabalhar e habitar no nosso meio. As coisas de Deus são santas, meus irmãos. São santa purificada. Jesus, quando morre na cruz, Harabacantarabasúbia, ele limpou todos os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas dores. Aleluia, por isso que eu e muitos irmãos estão ministrando a palavra, estamos cantando, adorando na presença de Deus, porque Jesus morreu por nós para nos dar esse privilégio. Ele morreu por todos, irmãos. É por todos. Jesus não dispensou ninguém. Só depende de mim, de você, querer ou não seguir esse caminho. Só depende de mim, de você. E o ministério do irmão Salomão vai ser uma bênção, porque deu prioridade para as coisas de Deus. Aleluia! Quando nós damos a prioridade para as coisas de dentro da casa do Senhor, começa a fazer a obra com êxito, com carinho, com amor, com determinação, o Senhor começa a abençoar. Irmão Jefferson, mas e daí? Você está fazendo a obra, mas você ainda não adquiriu uma mansão. Irmãos, eu não estou falando disso não, irmãos. Eu estou falando do necessário, irmão, de ter a tua paz em espírito. Eu passo por luta, passo por tribulação, mas se eu for contar nessa curta e pequena mensagem que eu estou ministrando nesse monte aqui, das bênçãos que o Senhor fez e tem feito na minha vida, não vai dar tempo, irmãos. Eu sou muito grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no meio dos meus. Infelizmente ou felizmente, aqui não vai haver felicidade igual na Nova Jerusalém, irmãos. Não adianta. Mas também não quer dizer que enquanto nós estivermos nessa terra de vivente, vamos ficar vivendo só de sofrimento, de luta, de perseguição e de dor. Não! Vamos ter momento de paz também, vamos ter alegria, porque até mesmo a alegria do Senhor tem sido a nossa força. Aleluia! E o ministério do irmão Salomão vai ser uma bênção, vai ser muito próspero. Embora o irmão Salomão mais na frente vai se perder um pouco na caminhada, né? Vai se perder. Mas até eu não vou entrar nesse mistério, porque como eu falei, irmãos, nós somos falhos. Mas que nós venhamos aprender, ter esse discernimento, essa sabedoria de 1 Reis capítulo 7, aonde Salomão priorizou mais a casa do Senhor do que a casa dele. Irmão, o que você está querendo dizer com isso? Irmão, enquanto você está de joelho dentro da casa do Senhor, orando, Deus está dando livramento ao seu filho, à sua filha, o seu marido, a sua irmã, o seu sobrinho, a sua parentela. Rabacantarabasúbia. Enquanto você está fazendo ID, enquanto você entra dentro de lares para fazer a obra do Senhor no evangelismo, Deus está cuidando do seu, porque você está priorizando as coisas de Deus. E nós somos sabedor que Deus, ele é justo, a palavra dele não volta atrás. Não volta atrás. Aleluia! E que nessa manhã de sábado, nessa curta e pequena mensagem, o Espírito Santo de Deus venha abençoar todos em nome de Jesus. Receba aí essa palavra, essa curta pequena mensagem, para a honra e glória do Senhor. Que Deus venha abençoar todos, meus irmãos em Cristo, meus amigos. Venha abençoar todos os inscritos no canal. Que essa pequena e curta mensagem chegue até pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.